Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo, onde tudo pode, desde que não ofenda ninguém, desde que não machuque ninguém. Aqui a gente fala sobre tudo, mas o nosso mote é superação, né? As oportunidades que a vida nos dá, nos traz, nos apresenta, para que a gente supere e cresça, né, com os acontecimentos. Nosso convidado de hoje é o Ronaldo Busato, Muito prazer. querido publicitário, um cara, pai, um cara que passou por uma perda super significativa e foi muito parceiro quando tudo isso aconteceu. E ele vai contar pra gente como é que foi esse processo, o que ele aprendeu, no que ele acredita. É isso, Dé? É isso aí, contar a sua experiência, né, do que você tira Vamos lá. dessa história. Tentar falar um pouquinho a respeito. Em quem você se transformou também depois de tudo isso? Quem era e quem é, Isso. né? Conta Eu pra agradeço a gente. oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para falar um pouco para outras pessoas que podem estar passando por isso nesse momento, né? Eu acho que a perda realmente sempre é algo muito difícil, né, para todos. E no meu caso, realmente teve um significado muito forte, assim, né? O processo todo se iniciou em 2018, né? A Karina, minha esposa, na verdade, sempre foi uma pessoa muita saúde, assim, nunca teve nada, sempre teve muito bem. E em 2018 ela teve um pequeno sintoma e a gente foi investigar e nessa investigação a gente se deparou, né, com essa surpresa que foi um câncer de colo retal, né? Então ali as nossas vidas começaram a se transformar, né? Primeiro no início do tratamento, né? Não é um tratamento fácil, realmente não é. E E aí teve todo esse trajeto, que foram aí 2 anos e 9 meses, quase 2 anos e 10 meses, de tratamento com a doença até o falecimento dela, né. Durante esse processo todo, nós tivemos eu acho que assim, tivemos muitas fases de superação, né, principalmente a Karina, né. Eu acho que até uma prévia, como eu falei para vocês, eu acho que assim, no meu processo, né, eu estive sempre ao lado da Ká, né. Então, eu acho que é diferente da pessoa que está vivendo ali com a doença, né? Então, por mais presente que você seja, que você esteja, né? De fato, quem está vivendo ali todo aquele Sofre processo mais, né? e sofre muito Porque não mais. é o Alzheimer que a pessoa Exatamente. perde a consciência, né? A pessoa vive aquilo tudo. E eu acho que a pessoa sofre por ela e por quem está cuidando dela também, né? Claro, pela Porque, sem família. dúvida, eu acho que quem fica doente também se preocupa com quem está Sem do lado dúvida. saudável. Com Sem certeza. É, porque às vezes fica mais doente quem cuida do doente. Com certeza. E o câncer é uma doença que ele mexe com todo mundo, né? Ele mexe com o doente e ele mexe com a família toda, né? Então a família toda fica muito fragilizada, né? Ela é uma doença de altos e baixos, então você tem momentos de muita esperança e você tem momentos que essa esperança simplesmente ela se esvai, né? Aí você tenta um novo tratamento, esse tratamento começa a ter um processo, começa a ter um processo de recuperação e aí, de repente, isso se vai novamente, né? Então, ela é uma doença que ela mina muito isso, né? O psicológico das pessoas, né? Ele trabalha de uma forma assim, é cruel até mesmo, né? O modo de falar assim. Mas, enfim, eu acho que ela, apesar de todos esses processos, né, e infelizmente, né, com a perda da Ká, eu acho que foi um processo que trouxe também muito aprendizado para nós, né? Eu acho que ah, unidade familiar, né? Eu tenho uma filha, a Sofia, que é o sol da minha vida mesmo, né? Sempre foi. E desde o dia que eu vi ela ali, pititica ali, e eu acho que ela acabou aproximando ainda mais a família, né? Eu acho que a Sô, quando a Ká descobriu, né, o câncer, a Sô tinha só 13 anos, então era uma menina mesmo, né? E eu lembro que nós tivemos uma conversa com ela muito séria, né? Porque nesse momento eu acho que você começa a ouvir muita coisa também. A criança começa a ouvir muita coisa. E nós deixamos bem claro para a Sofia que ela era parte daquela família e que toda a notícia que tivesse, por mais dura que pudesse ser, sempre seria compartilhado primeiramente com ela, antes de qualquer outra pessoa.
E isso, de alguma forma, trouxe para nós uma força e uma união muito grande, né? Então a Sofia entendeu que realmente ali nada, né, escaparia a ela, né? Então isso foi muito Importante, importante, sem né? dúvida. Foi muito importante. Ah, bom, a Kai iniciou, né? Nós iniciamos o tratamento em Campinas, aqui, né? Na época da primeira cirurgia que foi feita, inclusive foi o Dr. Fagundes, um médico incrível, foi o primeiro cirurgião, né? Mas a doença escapou, né? Então a Kai teve a doença se alojou no cérebro, nós tivemos que mudar todo o processo de tratamento e nós iniciamos em São Paulo, tivemos que ir para São Paulo com um cirurgião, né, na época era o Dr. Ribas, que fez a cirurgia, né, para remoção desse tumor que já estava começando a afetar. Conseguiu, a cirurgia foi um sucesso, de fato. Depois disso, a Cá voltou, inclusive, para o trabalho. Ela era muito ativa profissionalmente, né? E a Cá O que que sempre ela foi uma fazia? guerreira, assim. A Karina é uma advogada. Na época, ela era diretora jurídica, né, numa empresa em Campinas, uma multinacional. E ela voltou, né, para o trabalho. Durante muito tempo, ela ainda ficou, mesmo com a doença, ficou trabalhando, né. A Karina sempre foi assim, né. Ela não tinha. E é interessante, é algo que eu falo para todo mundo, né. A Karina, em 2 anos e 9 meses, por exemplo, 2 anos e 10 meses com a doença, eu nunca vi a Karina reclamar, né. A Karina E ela nunca. tinha uma fé de cura mesmo. Ela acreditava Ela na cura tinha. ou ela estava convivendo com a doença? Porque tem pessoas que encaram essa doença assim. Eu tenho, então eu tenho. Como eu tenho, claro, uma comparação idiota que eu vou falar, mas como você tem um osso fora do lugar? Eu convivo com aquilo, então eu tenho uma doença horrorosa, eu vou conviver com ela, eu vou, né, aceitar aquilo, não tem solução, e vou tocar minha vida dentro do possível, dentro da maior normalidade. Mas eu não tenho grandes expectativas, eu vou agora ou a pessoa realmente se abraça e fala: "Não, eu vou", sabe aquela pessoa que: "Não, eu vou conseguir curar". É claro que isso não pode ser uma constante também, né, porque tem dias que são mais fáceis de você falar, e tem dias que são bem difíceis, Bem né. difíceis. Mas, no geral, ela acreditava? Como é que ela via isso? Eu acredito que sim, eu acho que todos nós, né, eu acho que a gente sempre tem essa esperança, né, de que algum tratamento vai funcionar, né. Eu acho que você entra, né, dentro desse processo acreditando que realmente no final desse processo você vai alcançar a cura, né. É, eu conheci só uma pessoa que não acreditava nisso, sabe. Que ela falava: "Não, isso aqui não vai ter jeito, mas eu vou ver o melhor que eu posso nos meus dias". Ela realmente mas era uma pessoa que não tinha fé, então eu acho que tudo isso também acaba somando, né, uma É. pessoa que é Eu acho que em determinado momento, assim, a doença, quando você já passou por vários processos, né, sei lá, 2 anos de tratamento, por exemplo, que você, como eu falei para vocês no início, né, você tem altos e baixos o tempo todo, né, você convive com isso o tempo todo. Hã, eu acho que ali, no final do segundo ano, eu acho que a gente já tinha consciência de que realmente a coisa estava muito difícil, né, e que o que a gente estava fazendo ali, é lógico, você não perde a esperança, claro. mas você sabe que todos os tratamentos naquele momento são tratamentos paliativos, né, são tratamentos que são feitos, né, são executados, né, para que você tenha uma sobrevida até que, né, eventualmente possa aparecer algo, um medicamento novo, né, para que você possa tentar novamente um novo medicamento. A gente sabia, né, como o câncer era um câncer raro, um câncer difícil de tratamento, era um câncer reativo à radioterapia, por Uhum. exemplo, a radioterapia para ele funcionava ao contrário, né, então Que ele é loucura. como se ele tivesse Ele se uma alimentava. é como se ele tivesse a percepção ali e ele aumentava ao invés de reduzir, né, Ele se então o alimentava. tumor ele era muito agressivo, né. E todo o comportamento dele foi diferente, né, porque geralmente, por exemplo, quando você tem um câncer de colo retal, o escape não é para as regiões, por exemplo, do cérebro, é outros órgãos, na verdade, que são afetados, né. A Karina, ela teve um escape, por exemplo, do cérebro, então foi Nossa. algo muito raro de acontecer com esse tipo de câncer, né. Mas enfim, aí a gente continuou esse processo todo. Eu acho que, assim, uma coisa que é muito importante, né, eu acho que um dos ensinamentos, eu acho que essa doença trouxe, né, esse processo todo nosso trouxe, é que de fato a gente só tinha o dia de hoje. E isso é algo que eu carrego comigo hoje, né, porque a gente durante muito tempo a gente passa idealizando muitas coisas, né, você passa o tempo todo dentro desse processo. E não que eu acho que a gente não tenha que ter isso, eu acho que você tem que idealizar e tem que buscar seus sonhos,
Mas eu acho que a gente esquece um pouco de viver o nosso dia a dia, né? De olhar dos pequenos milagres que acontecem no dia, a gente ignora isso o tempo todo, E eu concordo contigo em gênero, número e grau. Quem né? pensa muito no passado normalmente tem muita depressão. É, Quem pensa muito no futuro vive ansioso. O segredo é o presente mesmo, é. né? Mas nem todo mundo consegue, né? Eu acho que hoje a gente vive uma sociedade ansiosa, É. né? E a gente sempre vive buscando realmente algo lá na frente. E não é. A gente esquece, né, dessa coisa do olhar para o outro, né, do momento presente, do estar aqui, né, do extrair o melhor que você E de tem nesse viver o momento. momento, né? De viver Porque às esse vezes a momento. pessoa tá aqui, mas tá pensando em outra coisa É, que ela vai fazer quando ela tem que sair daqui, você né? sabe que era um hábito nosso, né? E isso é uma coisa que a gente não perdeu. A gente, todos os dias pela manhã, por exemplo, antes de eu sair para o trabalho, a Karina sair para o trabalho, isso antes até mesmo da doença. A gente sempre teve o hábito de tomar um café da manhã juntos. Então, assim, era numa padaria, sentado numa padaria, depois cada um pegava, entrava no seu carro, ia para o seu trabalho, mas a gente sempre teve isso. E começar o dia dessa forma é algo muito bom, né? E eu falo isso, eu acho que as pessoas devem exercitar mais isso, né? Porque é de fato o que a gente tem na vida, né? Essa foi a maior lição que você tirou disso tudo? Não, eu Não acho é a que maior, mas não é é a uma delas. maior, é uma Qual delas. seria a maior, assim, se você pudesse mensurar? Olha, eu acho que foram tantas, assim, uma delas que eu acho que eu posso falar de fato é perceber o tamanho do meu amor pela Karina. Eu acho que essa doença trouxe, assim, talvez sem ela eu não tivesse tido a dimensão do tanto que eu amava a Karina, né? A doença me trouxe essa dimensão. Eu não tive, eu, né, tinha uma agência na época, inclusive com duas sócias. Quando a gente descobriu essa doença, eu acho que assim, eu não pensei duas vezes, por exemplo, para abrir mão daquilo e estar ao lado da Karina, 24 horas. Eu Que bom sabia, que você podia fazer isso. Porque na tem gente que verdade quer, não não pode. podia, né? Na verdade Você não, deu um jeito. na verdade não podia. Eu não pensei. Eu vou ser muito sincero com vocês. Tá, Eu não, assim, eu não fui racional naquele momento, entendi. né? Eu acho que se você vai ser racional nesse momento, você realmente não faz. Você fala, meu, o que nós vamos fazer? Porque assim, a Karina é doente, né? Entra num processo que provavelmente também vai deixar de ter seu salário, Uhum. né? Eu, com a empresa, também entra num processo, a partir do momento que eu me afasto ali, também deixo de ter meus recebíveis ali. Mas eu confesso para vocês que eu não pensei nisso. Eu acho que aí entra uma Foi outra uma questão. iniciativa tua? Foi uma decisão tua Foi uma isolada? decisão minha isolada. Foi uma Uhum. decisão minha isolada. Eu acho que ainda durante o período que a Cá trabalhou, eu ainda tentei também, de Uhum. alguma forma, trabalhar ali, mas no momento em que ela realmente se afastou e que ela ficou, né, que ela não tinha mais ali o trabalho, ali eu realmente deixei e passei a ficar ao lado dela 24 horas ali, né? É. E Ai, não me arrependo, não, não me imagino que arrependo não. em nada, e assim, eu faria tudo isso de novo. E de novo, é assim, eu não tinha garantia nenhuma. Mas aí vem a questão que é sempre essa: qual é a garantia que você tem na vida? Nada. Nenhuma. Na vida você não tem garantia nenhuma, Não. né? Você está num bom emprego hoje, amanhã você não A gente está, está bem né? agora aqui, sentado, daqui 5 minutos podemos não estar. Então eu acho que Não tem ali garantia não é uma nenhuma. questão de garantia, é uma questão do sentir mesmo. E foi muito importante, né? Eu acho que estar presente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E eu acho que essa foi a primeira lição, né? Nada não existe uma constante. Você não Sim, controla de fato nada que acontece na sua vida. As coisas acontecem, nós temos sempre a falsa ilusão de que você controla algo na sua vida. E isso não acontece, né? Você não controla absolutamente nada na sua nada, vida, nada. né? Tudo na vida tem consequência, Sem né? Então, dúvida. que a consequência seja do amor, né? Outro dia eu vi um negócio que eu adorei, o menino contando que ele foi muito amado, que o pai e a mãe davam muita demonstração de amor e tal. E ele dizia assim: na dúvida eu amo. Foi o que você fez, na dúvida eu morro. Na dúvida, amor, Entendeu? E é isso. né? Porque é muito melhor você se arrepender de, ai, deixei o trabalho, fiquei sem dinheiro, do que, pô, abandonei minha mulher no momento mais vulnerável E da é lógico vida que as dela. preocupações sim, Claro, né? é Porque uma... assim, Como é que as paga preocupações A sim, sua filha precisa estudar, sua sua filha filha... só, plano de né? saúde? Mas naquele momento ainda as coisas ainda Estavam sob controle. nós tivemos muita, eu diria assim, lógico, eu acho que tudo é também fruto do seu trabalho, né? Eu não diria que foi sorte, né? Mas a gente tinha ali a questão de um plano de saúde que deu
boa parte do suporte, né? Que não acontece, infelizmente, com a grande maioria da população, Exatamente, né? exatamente. Isso te Então, dá até nesse tranquilidade ponto, para você poder nesse também. ponto nós tivemos, assim, uma série de suportes que no dia a dia, né, não acontece na vida das pessoas, né? O Sim. que é triste, né? É lamentável. Mas nós tivemos isso. Então, isso é lógico, acabou dando margem para que essa decisão fosse mais rápida ainda, né? E que pudesse realmente viver esse processo, né? E aí, uma pergunta que me veio agora, né? Quando tudo isso acabou, como é que você. E aí? De repente você se viu ali, né? Olha, quando tudo isso acaba, você perde sua utilidade. É. E eu acho que esse é o momento mais difícil. Assim, é um dos momentos mais difíceis. É lógico que a perda é o momento mais difícil. Claro, claro. Mas, Mas para você tirando a continua, perda, né? eu acho que assim, quando você continua, eu acho que uma das coisas mais difíceis é você entender qual é o seu lugar no mundo. Porque, de fato, você perde qualquer referência e você perde a sua referência. É, Ah, Porque você passou tanto tempo em função de viver algo, né, e em função de uma pessoa, que quando essa pessoa não existe, quando o bem ali em que você estava presente não existe, você fala, meu, o que que eu faço agora, né? E é lógico, junto com o luto, até isso, né, porque, dentro né? do processo. Até porque é uma coisa meio óbvia, todo mundo sabe, não estou falando nenhuma novidade, mas a vida, né? A vida carnal acabou para ela. A Sem sua dúvida. vida da sua filha tem que seguir. E é uma coisa que me marcou muito no velório do meu pai. Porque eu saí do velório do meu pai olhando aquelas pessoas todas, né? E eu falei, caramba, e agora? E agora? Tua vida vai continuar, né? Agora teus filhos estão lá na tua mãe te esperando, pequenos, você vai ter que dar conta disso. Agora você vai ter que dar conta de ir atrás da papelada. Agora você vai ter que dar conta de cuidar da sua mãe. E porque a gente tem que seguir. é. Com força, com estrutura, sem estrutura, a gente tem que seguir. Porque, infelizmente, né, para alguns, porque tem gente que fala, eu queria ter ido junto, mas a gente não tem poder sobre isso. Quem foi ela, né? A vida dela Sem acabou, mas a dúvida. sua segue. Então, acho que isso também, você fica naquela, você passou 3 anos cuidando da pessoa, né? Você viveu em função daquilo, você se dedicou àquilo. De repente, o motivo pelo qual você estava vivendo ou sobrevivendo nos últimos anos se esvai, né? Você E você fica, você perde eu total imagino, referência. você fica sem referência. E eu lembro, assim, eu lembro de um dia, assim, deitado, né? Logo depois que tinha acontecido, né? Naquele momento, assim, de solidão mesmo, né? Que aí é uma solidão É, mesmo. não é, Doloroso, né? E é algo Esse é difícil, não né? é difícil. solitude, é É solidão. solidão, esse daí é É difícil terrível. voltar para casa, né? Porque tudo lembra, Tudo né? lembra. Tudo lembra, Lembra. inclusive o processo, né? É a cadeira, é a cama, é o É, sofá. saudade até do sofrimento, né? Do momento. É da- horrível isso, né? E perder essa referência do que você é muito difícil, né? Então aí eu acho que começa uma outra fase na minha vida, que é um processo de reconstrução, que foram esses 5 anos que vieram na sequência. Então eu acho que teve um processo de muita dor, que foi o luto, né? Foi um processo de reconstrução dessa parte do Ronaldo, por exemplo, Uhum. né? Porque é algo que realmente sufoca muito, né? Então, quando você, né, tem ali como, né, a pessoa que realmente você ama e ela não está mais ao seu lado, é algo, né? Junto com o luto, acho que vem muito o processo do medo, porque eu tinha ali uma menina do meu lado, né, minha filha, eu falo, meu, como que, né, o que a Karina faria nessa situação, né? E aí você, muitas vezes, você se coloca perguntando sobre isso, né? Fala, será que a atitude que eu estou tomando é a coisa certa? Será que o ensinamento que eu estou dando é a coisa... Mas não existe. Mulher sem mulher. Então, Mas isso eu com acho que relação à sua veio filha, eu quero saber. Você era um pai presente, assim, sempre foi? muito, sempre fui. Porque tem gente que fala assim, ai, mulher morreu, aí vou começar a cuidar disso, daquilo. Eu falei, mas você estava onde quando sua mulher era viva? Não, não. Eu acho que É. foi, na verdade, foi uma extensão, foi uma continuidade, porque eu sempre fui um pai muito presente na vida legal. da Sofia, muito. E você tinha rede de apoio familiar, assim, mãe, Rede de amigos que apoio seja? familiar, sim, né? Tá, Familiar, eu acho que a gente sempre tem, né? que bom. Eu tenho uma família muito,
muito maravilhosa, né? A família da Karina também é uma família Todos te maravilhosa. ajudaram. Te ajudaram. Todos estiveram sempre presentes. Eu acho que até hoje a gente tem uma ligação muito forte. Isso é importante também, né? Tenho uma ligação muito forte com a minha sogra, por exemplo, que é uma pessoa queridíssima, assim, sempre foi. E eu tive muito apoio, mesmo durante o processo todo, né? Minha irmã, pessoas assim que estiveram muito próximas de mim, sempre teve esse suporte. O que você não encontra muito é uma rede de apoio para a masculinidade, assim, é interessante. Eu até comentei isso com vocês. É, E talvez eu acho que é um pouco da visão da nossa sociedade, né? É como se o homem não tivesse direito ao sofrimento. Você não olha para o indivíduo, você olha para o gênero, né? Então, assim, você é obrigado em determinado momento já sair reagindo e já está num outro estágio que, de fato, não vai acontecer, entendeu? E eu acho que até por uma característica de criação que nós temos, o homem ele se fecha, né? Ele se fecha dentro daquele processo todo e aí você não tem, Ele fica na caverna, né? fica na caverna, Fica você na vive caverna. na caverna. É. Então você tem todo aquele processo de sofrimento e você vive na caverna, né? Alguns procuram apoio, eu procurei apoio porque de fato, eu acho que se eu ficasse nessa caverna eu teria ficado louco Quando mesmo. você fala em apoio, é como se fosse o apoio, por exemplo, dos AA. Esse é um grupo de pessoas que tenham passado a mesma Eu situação. busquei, não, eu para acabei buscando trocar. apoio profissional mesmo. Eu Psicólogo. seria muito importante que tivesse um apoio Porque nos eu ARs, penso assim, às né? vezes você tem um grupo, né? E você, porque eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, que a gente faz no Pod, que é trazer a pessoa para contar a sua experiência, justamente como você falou no início, né? Que tem pessoas que passaram, estão passando ou passarão por essa situação, e isso acalenta. De uma certa forma, você fala: caramba, eu não estou sozinho, não foi só comigo. E mais do que isso, tem gente que foi muito pior, né? Sem Então, dúvida. eu acho que essa troca de experiência, ela ajuda. Muito. Então, quando Essa é a nossa você intenção. falou, eu pensei até nisso, que você buscava talvez um grupo, sabe, de homens que tratassem das suas experiências. Olha, eu perdi minha mulher, eu perdi a minha irmã que morava comigo. E aí tratem da perda, né? E troquem experiências. Eu pensei que era Isso isso teria que você sido muito tava... importante, né? Sem dúvida nenhuma, eu acredito muito que isso é algo que, assim, poderia ajudar demais. Infelizmente, é algo que você não encontra, Entendi. né? Eu Você foi tive- pra terapia, então. Eu fui para terapia, né? Fui, né, com uma psiquiatra, uma psicóloga e realmente Era um foi remedinho muito importante, necessário, né, para que em alguns você, momentos. naquele momento mais profundo Eu da também dor, que recorri você isso. consiga, né, olhar, É, a gente entendeu? precisa disso. A gente precisa. E acho que se você não tem isso, fica tudo muito mais Muito difícil, pesado. né? Muito difícil. E de certa forma é alguém com quem você pode falar, Tudo, né, sobre cara. tudo aquilo que está passando com você. Como eu Tá. falei para vocês, eu acho que é um processo de reconstrução, né? E eu, 5 anos depois desse processo todo, ainda continuo nesse processo de reconstrução, É né? porque eu penso assim, né? Não sei se você concorda comigo. Você era um durante o casamento, você se tornou outro durante esses 3 anos, e agora você é um terceiro, Sem Sim, dúvida nenhuma. sem dúvida. né? Você é um terceiro. Então agora você tem que se redescobrir, A gente né? está num processo de transformação constante, É, né? é. Mas eu sei que a Dani tem um monte de pergunta para fazer, assim, Não, mais não tem, não. importantes. É. Mas para mim foi uma surpresa quando você disse que a sociedade não apoia e você é um cara sensível, mas de qualquer forma que a sociedade espera que você tenha um comportamento de superação assim imediata ou rápida, né? Essa ideia que você tem, que as pessoas tiveram de você, é com relação a quê? É outro relacionamento, relação a tudo. trabalho, A tudo. relação a quê? Que A acharam que trabalho, uma a semana relacionamento. seja isso. Exatamente. Isso que Acontece muito isso. mas você acha que a sociedade espera isso da mulher também? Você acha que a sociedade acolhe? Porque a mulher viúva também. Não, tem que no sabe o outro que eu dia acho? se Eu acho, virar. não, eu acho inclusive a mulher é até muito mais forte do que o homem para isso, de verdade. Mas você E eu acha que vou é o te que falar é? por que que eu acho. Não, eu acho que a mulher ela fala mais. Ah. Fala mais no sentido assim, olha, Ela divide a eu- experiência. ela divide a Ela experiência. divide a experiência. E eu acho que Vê aquela assim, experiência. Aceita a vulnerabilidade. Aceita. Exato. Vê aquelas mães daquele caso da As igreja. praças de maio, É, da da Candelária. Candelária. Não sei o que, As mães mulheres, são- elas se reúnem, elas são mais elas se legais. reúnem É, mais. é. Eu acho que a diferença está aí. Eu acho que a mulher, o comportamento dela
talvez até pela natureza feminina mesmo, eu acho que uma olha mais para a outra. Eu acho que uma acolhe mais a outra. E o homem, por vivermos nessa sociedade, né, que é uma sociedade machista, né, a gente sabe que é, o homem tem essa dificuldade, parece. Eu acho que a mulher Eu não sabe gosto de pedir falar mais, sobre mais isso. A ajuda, mulher sabe talvez. pedir socorro. Socorro, Então, o homem, por exemplo, eu ouvi coisas absurdas assim, e acho que até. Ouviu coisas Eu absurdas? ouvi coisas Do assim, por tipo? exemplo, olha, com 4 meses, por exemplo, da morte da Cá, olha, você não vai encontrar uma pessoa? Ah, Não, de verdade. E eu acho que as pessoas falam isso o seu bem. por não. Sim, para tentar te ajudar. As pessoas não sabem Não sabem. como lidar com isso. Aí fala, E aí, outra por, resolve. e aí, por não saber lidar com isso, o que vem à cabeça fala. E outra, né, gente? O luto, ele é uma coisa muito individual. Muito individual. Né? Sei lá, Então, cada o que pessoa acontece? vive de Cada uma um tem o forma. seu luto e você tem que respeitar o luto do outro. Então, eu entendo que quem fala o tempo do luto, então eu entendo que quem fala isso, às vezes é para te dar um up, né? Ou, cara, Sem não é dúvida. normal. Talvez para ele fosse mais fácil, né? Mas ele é ele. Cada um vê a Né? vida com as E próprias aí é que lentes. entra aquela Talvez coisa ele seja, né? Mas como ele não está vivendo aquele processo, então, assim, talvez. ali foi a palavra que ele encontrou para tentar te dar uma. Se viveu em 4 meses e se restabeleceu, que bom. Bom, eu tenho uma amiga, da época que eu morava no Rio, ainda ela era de Fortaleza, e ela teve um processo também de câncer, uma coisa bem, bem pesada, mas ela ficou assim uns 10 anos, Nossa. e o marido, e eles eram casados, ela era um pouco mais velha, eles eram casados, sei lá, 50, 40 anos. E ele foi um maridão, apoio, tarará. Ela morreu em um ano, ele já estava casando com uma outra moça, e assim, todo feliz e todo tal, e postando, e o amor da minha vida, não sei lá. Nós éramos um grupo de amigas. As minhas amigas cariocas ficaram ofendidíssimas. Se sentiram muito, falaram, ai, poxa, a vida ele não respeitou. E eu não conseguia ver aquilo. Eu falei, gente, ele foi parceiro dela enquanto ela precisou, né? E ela foi, ele foi resolver a vida dele. Eu não acho. Ah, mas também não precisava. Elas falavam muito isso. Ele expunha demais. Então, mas o aí grande que tá. amor e não sei o que. Esse é o problema, né? Que as pessoas têm de julgar os outros. Eu não vejo assim. Acho que é isso. Acho que cada um de um jeito. Exatamente. O tempo dele. Ah, isso quer dizer que ele não amou? Então, todos aqueles 10 anos que ele cuidou dela não foi amor, ele estava fingindo? O que era Quem é você aquilo? para falar isso? Primeiro, quem é você? Quem é você para falar isso? O que era Eu aquilo? falei, Não, não, amor. a relação foi dele. Não. Quem é você para falar que ele estava Não, eu acho que tá Eu tudo acho. bem, né? Eu Mas acho. você ouve coisas assim, né? Você tem. Então, é isso que eu falo. Parece que tem uma cobrança de que você tem uma reação muito rápida a tudo aquilo que está acontecendo com você. Como a vida é muito rápida, então, muito efêmera? como a gente vive isso, então as pessoas, né, de certa forma, elas vivem Mas dentro você falou desse uma coisa muito contexto, importante. né? As pessoas não gostam de ver o outro sofrer. E não Porque sabem, porque elas não sabem lidar Porque com isso isso. atinge a vulnerabilidade maior do ser humano, que é o sofrimento. Então o cara, ele não quer te ver sofrer, ele quer dar uma solução rápida para o seu problema, né? Para que ele não fique angustiado e ele não Para sofra. que ele não sofra vendo você sofrer. É. Agora, essa Dani, e ó, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que, né, você falou até de alguns ensinamentos, um deles que para mim foi dificílimo e que eu entendi é entender o seu lugar, entender fundamental. a nossa finitude. Porque assim, eu estava ao lado da Karina e custou eu olhar para uma cadeira de prego, eu acho que é esse o exemplo que eu vou dar, e sentar nessa cadeira e entender que era ali o meu lugar, mesmo que aquilo me incomodasse muito, que eu não conseguiria fazer nada mais do que estar ao lado dela. Saber E isso é muito difícil. Entender Teu limite. entender a nossa finitude, entender o nosso limite é algo que nós não estamos acostumados. Nós não fomos criados pensando nisso. Sim. E isso, quando você aprende nesse processo, é duro. Exatamente, porque isso aí foi imposto, né? doloroso, Isso foi entendeu? imposto. Porque alguém pegou, te colocou ali e falou, meu amigo, é isso. É isso aí. Você não é mais do que isso, entendeu? Diferente de você ir envelhecendo, o que é natural do ser humano, e perceber a finitude cada vez mais próxima por conta da idade. Né? Você vai E dizer, se nossa, eu tô acostumando ficando com a velho. ideia, E né? você vai se acostumando, você vai tendo até medo, né? Da morte, muitas vezes, né? As pessoas, muitas têm, eu acredito. E aí, mas é um processo paulatino. Outra coisa é você, de uma hora para outra, papum.
né? Vou ter que lidar com isso. Então, realmente, aí você dá de cara com a finitude quando você menos espera. Sem Aí dúvida. você olha e fala, meu, acabou. É isso, acabou. Acabou. O último capítulo da novela foi isso aqui, desse jeito. Mas e depois? Não vai acontecer mais nada? Não acontece mais nada. Então, isso é muito louco. Lidar com isso é muito difícil. E cada um tem o seu tempo Tem uma mesmo. amiga que fala assim, é mais ou menos como você na curva de uma serra. Você nunca sabe o que vai encontrar no final da curva da serra, Exatamente. sabe? É mais ou menos isso. É isso aí. Então, lidar com isso é muito difícil para nós, né? E você está nesse processo de reconstrução ainda, nesses 5 anos, sem você se vê dúvida. ainda nisso. Eu me Mas vejo você se ainda. vê, assim, é você, porque claro, a gente tem que se conhecer, eu sempre falo isso para todo mundo. E eu tento aplicar para mim, né? Eu tenho que saber quem eu sou, aonde eu tô, o que eu quero, o que eu permito, o que me faz bem, o que não me faz bem, né? E me colocar no meu lugar. E aí eu pergunto para você, né? Nesses 5 anos, você se sente, claro, em processo evolutivo, né? Sem dúvida. De conhecimento, mas você ainda tá, já achou interruptor na sala escura ou ainda está procurando? Olha, eu acho que alguns, sim. Eu diria para você assim, eu acho que não é uma sala com uma única luz. Eu acho que é uma sala com vários interruptores, né? E alguns Eu você já acho achou? que alguns interruptores eu encontrei e consegui acender essa luz. Outros ainda estou à procura, né? Então eu acho que assim, reconstruir esse indivíduo não é algo fácil, Claro que não. né? Eu acho que assim, primeiro eu tive que entender qual era a minha posição, né? E aí eu acho que entra a posição de pai, posição de homem, a posição de provedor naquele momento, né? Porque eu passei a ser o único provedor, né? Eu e a Cá, a gente sempre dividiu muito as coisas, né? Então a gente sempre teve uma relação no qual os dois sempre dividiram muitas coisas, as funções. E somaram muito, né? Dentro desse processo. Então, eu acho que assim, você se reencontrar novamente como profissional, quando eu voltei para o mercado de trabalho, o mercado já era outro, né? Claro. Nós já estávamos com o Ainda mais o advento teu das mercado, IAs e né? tudo Da mais, comunicação. e criatividade, né? Que é algo que eu trabalho diretamente, né? Então, eu tive que me adaptar a todo esse processo, tive que voltar a estudar todo esse processo, né? E tudo isso aos seus 50, ele vai cacetada, é tudo muito, né? Mas É um eu desafio, gosto de é um desafios, desafio, isso foi algo que me levou e que me trouxe até aqui, né? Eu gosto de desafios, então isso é algo muito bom, né? E gosto do lado da criatividade, então isso é o que me impulsiona também, né? Eu acho que eu não conseguiria viver, eu não conseguiria chegar até aqui se não fosse através dela também. Acho que a arte, de alguma forma, também me ajudou muito nesse Eu processo, imagino. né? De fato, eu acho que foi a única coisa, num primeiro momento, que eu encontrei que era minha. Uhum. Isso é interessante falar também, assim, foi, de fato, assim, foi a única coisa que eu, no momento em que eu não me encontrava em lugar nenhum, que eu parei, eu olhei para uma folha de papel e comecei a desenhar, falei, isso sou eu. Isso me Ai, acompanha que desde a bom minha você ter infância. isso. Que Então, isso, maravilha. né, A foi gente uma não precisa alegria, de né? muitas informações para saber que você é um cara diferenciado. Ele conta um pouquinho do trabalho voluntário também que você faz. Bom, eu trabalho como voluntário há 35 anos, né? Eu tenho uma pessoa queridíssima, que é um grande amigo, né, que também agora desencarnado, o Anélio, que foi um amigo e um grande mestre, assim, eu acho que foi uma pessoa que me colocou dentro desse universo, né, da benemerência, assim, né, de poder fazer algo pelo outro, né, de olhar pelo outro, né. Então, eu comecei com ele ainda muito jovem, né, dentro desse processo. Ele tinha um grupo na cidade chamado Gente Novo Rumo. Foi esse grupo que fundou a Casa da Criança em Valinhos, que é uma instituição que tem seus 30 anos já, né? E eu tô com a Nélia há muito tempo, né? Antes de iniciar a Casa da Criança, eu já trabalhava com ele, a gente fazia as entregas de cesta, uma série de coisas. E eu iniciei há 35 anos, né? E desde então eu continuo junto com a Casa da Criança como voluntário. Isso é uma coisa que ajuda também, né? Muito, traz Muito, muita ajuda muito. felicidade, né? Nós temos um grupo, né, que inclusive agora, semana passada, teve fazendo evento da Casa da Criança, que são os Cozinheiros do Bem, que é um grupo que na verdade, o grupo nasceu numa grande dificuldade da casa. Eu lembro até hoje, nós tivemos eu tenho um amigo muito querido, Eduardo Lima, inclusive advogado também, e ele chegou para mim e para o André num dia e falou, olha, nós estamos com 8.000 de déficit no Banco Santander e a gente não tem como pagar 13º, a conta está no vermelho da instituição, o que nós podemos fazer?
E a gente sempre gostou muito de cozinhar para os amigos, né? A gente sempre teve essa coisa assim, né, de cozinhar, eu, o André, e a gente falou, ó, Du, o que nós podemos fazer talvez é um jantar, né? Na época tinha o buffet de Ovessa, eu era muito próximo, né? A tia da Karina sempre foi, né, da comunidade ali. E eu falei, ó, a gente pode tentar repetir as receitas do buffet de Ovessa e fazer um jantar para ver se a gente consegue arrecadar esse dinheiro, né? Vamos fazer? E aí o Du também topou, o Anélio. A gente fez o primeiro jantar do Bem Bom, num clube em Valinhos, chamado Valinhense. A gente, né, conseguiu, inclusive, o salão do clube em doação. E eu lembro que esse primeiro jantar, nós conseguimos exatamente o valor que nós precisávamos para cobrir a conta do banco, para pagar o 13º Olha que dos maravilha. funcionários, né? Então, bom, nós nunca estamos sozinhos. Não. Eu acho que assim, tem alguém que está sempre movendo essas peças Eu Eu todas, sou né? picoteiro. Ainda Então, eu acho que assim, é bem é isso, demais, ele né? é mesmo. Então, e ali nasceu, né? Através desse jantar, começou a nascer um grupo de amigos que começaram a se aproximar pela comida, né? E que eu acho que tem um simbolismo maravilhoso, né? Porque a comida para mim é a união, né? É você sentar à mesa e você dividir o que você tem de melhor, você oferecer aquilo que você tem de melhor, né? E esse grupo nasceu e nós estamos aí há 12 anos, mais ou menos, vieram outros cozinheiros e a gente passou a atender outras instituições. Então, hoje a gente acaba Legal. fazendo para a Casa do Pai José, Ah, para o legal. Rosa e Amor em Valinhos, que cuida de mulheres Isso também tudo tratadas com aí te câncer. ajudou, sem dúvida, nesse Sem dúvida momento também, nenhuma. né? O Eu trabalho imagino. voluntário foi algo que me ajudou demais. Ele ajuda muito. Ajudou muito, né? Mas eu queria voltar numa coisa que você falou, que você se colocou no mercado, trabalho voluntário te ajudou, achei muito legal falar disso, mas eu só queria voltar num tema, antes da gente, Lógico, né, seguir nesse. E a tua reconstrução emocional? Isso você acha que é mais difícil? é mais Porque a difícil. perda de uma pessoa, porque o divórcio acabou o sentimento. De um, pelo menos, acabou. É. Né? Então, o outro não tem essa alternativa quando são Mas é um dois. luto também, Perfeito. né? É. É um luto É. difícil também, né? Mas a pessoa. Mas eu acho que ainda É mais assim. fácil de superar. Eu ainda acho que porque- é um luto, mas a porque esperança. separar amando. A esperança no luto do divórcio, É, ela às vezes acontece para aquele que ainda gosta. é. Se vai acabar bem ou mal, eu já não sei, mas ele pode escolher nutrir essa esperança de poder voltar, né? Porque a pessoa está ali. Agora, a perda para uma doença, a perda por um acidente, né? Então, você está casado, Perda do você vive corpo bem. físico mesmo. A uma perda morte, imediata do corpo morte. físico, ela é muito mais difícil, eu acho. Né? Não sei, eu penso que Ela seja. é, sem dúvida. Né? Porque ela é mais radical, papum. É aquilo que a gente está falando. Acabou, simplesmente acabou. Né? Ou não. E aí, Não, porque é bom você continuar amando e não detestar a outra pessoa. Então talvez seja bom. Seja bom. Sobre esse aspecto, Na é. dúvida eu amo. Sem dúvida. Entendeu? Na dúvida eu amo. Cabe certinho. Tá certinho aqui, que tem razão. É isso. Mas no teu caso, né? Então eu penso assim, por ter sido dessa forma, eu penso que talvez a dificuldade para a reconstrução emocional ela seja maior. Não sei se eu estou viajando na maionese. Ela é. Eu acho Né? que assim, eu não posso falar pelos outros. Não, assim, por você, eu tô por perguntando mim, para você. eu acho que ela ainda é um processo. Ainda é uma dessas lâmpadas, cai na ainda é uma comparação dessas também, né? interruptores que eu ainda não Você não encontrei. encontrou. Porque tem a comparação, é inevitável a comparação também, né? A lembrança, a comparação. Então, eu penso que seja uma coisa mais difícil. É mais difícil, é mais difícil. A menos que bata uma paixonite, né, fofinho? Porque coração é terra de ninguém. Eu acho que é mesmo. Sem dúvida. Coração é terra de ninguém. Noivou, namorou, Coração é terra de... Eu falo que você não tem segurança nenhuma. Por isso que cuidar de uma relação é Bonito no fundamental. amor, que eu acho que assim, o amor, né, se a gente for falar um pouco, o amor tem várias faces, né? Eu acho que assim, existe o amor que você constrói no seu dia a dia. Sim. Então, né, amanhã depois eu posso encontrar alguém, né, encontro alguém que eu vou reconstruindo isso e vou faz construindo dia a dia. esse amor num dia a dia totalmente diferente do amor que eu tive com a Amor é construção. com a Karina, Relacionamento né? é construção. Então, eu acho que assim, e o amor é uma construção diária, né? Eu acho que assim, se você não tiver o olhar, independente do tempo que você está com aquela pessoa, se você não tiver o olhar todo dia, né, de um pequeno carinho, de um pequeno gesto, isso também morre, Morre. né? O amor, se você não alimentar, ele morre. Com certeza.
E não é nem que morre o amor, eu acho que morre a admiração, morre, né? Eu acho que muito está O amor se pautado na admiração transforma, que às você vezes é tem. outro amor que você É acaba outro tendo. amor. Amor de irmão, quanto marido e mulher vira irmão. Então, eu não sei, assim, eu diria para você, é um processo de reconstrução, eu ainda estou nisso, né? Assim, até como eu coloquei ontem, eu acho que, sabe o equilibrista de vários pratos? Não Sei. sigo, Aham. né? É mais ou menos isso, você vai equilibrando, 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 até que alguns se estabilizam e você consegue tirar e guardar, porque aquele você já estabilizou, e alguns pratos você ainda equilibra, né? Esse é um deles. Esse é um deles. Esse é um dos pratos que eu acredito que ainda esteja equilibrando ainda, né? Eu não sou uma pessoa de procurar, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Muito calma com relação a isso, muito sereno também com Você relação não a se isso. fecha, mas também não vai atrás. Eu sou muito sereno, assim, sou muito, muito tranquilo mesmo. E é uma característica minha, eu acho que minha vida toda eu fui assim, sabe? Eu acho que as coisas acontecem no momento em que elas precisam acontecer. Até mesmo isso que aconteceu na minha vida, que foi uma tragédia, né? Eu não posso classificar isso como não sendo algo diferente. ah, Também aconteceu porque precisava acontecer, de alguma forma. Ou para o ensinamento meu, ou para o Sim. ensinamento da família, ou para o ensinamento de todos, da Karina. Assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé. E isso também é algo que me trouxe até aqui, né? Uhum. Não tenho uma religião, não sou uma pessoa ligada a nenhum processo e nada contra quem tem, né? Mas eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu acredito muito nesse Pai, nessa força, né, motriz, nessa força criadora que está sempre no nosso entorno e que se faz presente o tempo todo, em pequenas coisinhas que a gente olha no dia a dia, né? No observar da natureza, no observar das coisas, no olhar das pessoas, né? Assim, eu gosto de observar muito, né, as pessoas. Então, eu acho que de alguma forma isso me ajuda também, né, nesse processo de olhar para esse prato e falar, olha, tudo tem Uma o seu hora vai. momento, É isso aí. né? Então, Na eu hora acho que é certa. isso, eu olho muito para isso, né? Que bom, ele já antecipou a pergunta. Eu estava pensando exatamente Sobre nisso. isso, de fé, né? É. Eu acho isso, até porque, sem dúvida, a gente tem que fazer, e tudo é a maneira como você lida com o problema, que a gente costuma dizer que é a diversidade, que é a oportunidade de crescimento, né? Eu acho que todo mundo, não dá para falar que o que aconteceu esse episódio, né, fatídico aí, foi uma experiência para um ou para dois. Essa experiência foi para Tudo vários, interligado. né? Foi para E essa todos, experiência está sendo para um monte que vai ouvir a gente também. sem dúvida. Vai ser válida para um monte. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, falar, né? Trazer à tona os nossos sentimentos, como foi a nossa experiência, porque isso é que ajuda o outro, né? E aí, eu penso numa coisa, só para fechar aqui, que com certeza, inclusive, todo esse episódio, eu falo com certeza, me permita, posso estar equivocada, mas eu realmente penso que foi bom até para você e para sua filha. No sentido de vocês se De aproximarem ainda aproximação, sem dúvida mais, nenhuma. cuidarem um do outro, É uma grande né? unidade Vocês, familiar, assim, é vocês uma unidade ficaram pequena, mais mas é grande, grande, forte, né? forte. Então isso fortaleceu vocês, né? Então veja que às vezes uma tragédia ela tem o seu lado, entre aspas, né? Não é bom, porque não dá para falar bom, mas a gente tem que olhar o outro lado, Você né? tem que olhar. Tem que E a olhar, vida, porque senão a gente e não a vida, segue, ela né? precisa seguir, Se você não olhar, você não né? segue. A vida precisa seguir. Eu acho que, assim, com relação, até voltando um pouquinho assim, com relação à questão da doença, uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas que vão nos ouvir é que tenham um olhar com muito carinho pelas pessoas que estão passando por isso. Infelizmente, eu presenciei cenas muito tristes, assim, de pessoas em isolamento, sozinhas, entendeu? Sem um familiar, sem alguém próximo, Durante o tratamento, você durante o fala. tratamento. Então, assim, eu passei por muitos lugares, assim, que eu via nos quartos, assim, pessoas solitárias, sabe? Deve ser muito Ou difícil com, passar por ou com uma, ou séria com, sozinha. ou com Eu um não consigo ficar resfriada sozinha. Você imagina? ou com um desconhecido, né? Uma pessoa que não é da família Sim, cuidando dela ali. Que não tem um amor natural, Então, eu acho que assim, é. tenham esse olhar, tenham esse amor, tenham esse carinho compaixão. e se coloquem que isso é algo que é inerente para todos nós, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Uma outra coisa que eu acho, e assim,
para nós, eu acho que foi menos traumático, mas que é traumático no dia a dia de muitas pessoas. Nós não temos hoje uma saúde que cuida do paliativo, né? Eu acho que assim, o tratamento paliativo é algo que ainda é Pouco explorado, muito né? pouco explorado. E assim, os hospitais não estão preparados para isso. Os médicos não estão preparados para isso. Os médicos que saem das faculdades não estão preparados Mas para está isso. começando a haver um movimento Precisa positivo. ter. Está começando, eu posso te falar. Precisa muito, Está porque começando a haver um assim, movimento muitas vezes o diferente. tratamento paliativo assim, não é o processo de cura. Nós não estamos falando aqui do processo de É o cura. Nós cuidado. estamos falando aqui do cuidado. É. É da espera. E você se É o sentir processo de amado, espera até o fim, né? você se sentir cuidado, faz toda a Toda a É o diferença. cuidado. Né? Então, eu acho que isso falta muito ainda. É. Né? Eu espero que, né, que as pessoas comecem a olhar para isso de uma forma diferente, sabe? Que realmente se coloquem no lugar do outro ali, né? Porque é algo que realmente falta, né? É isso aí. Sensacional. Sensacional, Muito mãozinha para obrigada, nós. gente. Obrigada. Eu agradeço demais a oportunidade. Foi muito bom. Tem que voltar. Sim, Pra contar Voltarei, mais. tem que voltar. voltarei, A sim. gente vai fazer uma É. Vai repescagem. começar a fazer, porque a gente conhece bastante gente, mas não conhece, acho que tanta. Tanta gente. Não, e as histórias são muito E interessantes. fica à tem vontade de muito- querer ouvir mais, Tem né? muita variação, Eu tô à tem muita disposição. coisa. Eu acho que Muito assim, obrigada. se quer passar algo, eu acho que isso é o mais Que importante. delícia. Isso é muito legal. Espero que É, vocês tenham essa troca de gostado. experiências é o que há. Muito, Né? muito importante. Muito Obrigada. Obrigada, gente. Até o Obrigado. Espero que vocês tenham próximo. gostado, né, Kiki? Beijão. Tchau.